Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 82, de 180. Tua obra. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Paulo, Gálatas 6:4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca, presentemente, na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos neste momento estudando este livro, Palavras de Vida Eterna, e agora com o capítulo 82, que Emmanuel se refere à obra de cada um de nós. Por isto, o título Tua Obra. E neste capítulo, ele utiliza uma passagem em que Paulo de Tarso escreveu aos Gálatas. E ele disse, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Então, Paulo, nessa pequena frase, ele fala para cada um de nós trabalhar na nossa própria obra, que terá glória nela mesma, e não no outro. Ou seja, para que nós não nos preocupemos com as obras dos outros, para que nós não desejemos fazer o que o outro está fazendo, não é? Como se aquilo fosse de maior importância. E Emmanuel
nos esclarece aqui. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Então, muitas vezes achamos que nós não estamos no lar que nós precisávamos ou que nos cabe naquele momento. Nós gostaríamos de estar em outra situação, não é? Em outra relação, por exemplo. E nos coloca aqui que, mesmo que nós não sintamos dessa forma, mas que Deus nos colocou nessa situação, para que nós possamos aprender, não é? Ele continua dizendo, tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Então, nesta obra particular que cada um tem, não é? Ela é intransferível e é para a execução do plano universal de Deus. E ele nos alerta, não aspires, deste modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. Então, quando nós percebemos uma pessoa que está mais exposto à multidão, o que significa mais popular, não é? Mais conhecido, não é? Então, ele está dizendo para nós não aspirar aquele cargo. Ou seja, que nós não fiquemos querendo fazer o que o outro está fazendo, querendo ser o outro. Este realmente é um problema da humanidade, em querer sempre se comparar com o outro, para que possa se sentir melhor ultrapassando o outro, não é? E ele nos convida para que nós não façamos isso, que nós não queiramos fazer o que o outro está fazendo, aquelas pessoas que estão com responsabilidades expostas à multidão, que na verdade são muito mais difíceis. Essas pessoas que estão aí claramente na multidão, muitas vezes com mais dificuldades do que nós mesmos, não é? Então, que nós possamos assumir essa condição. O que nós estamos fazendo hoje, aonde situamos, é o papel que nós temos que desempenhar perante a providência divina. Mas Emmanuel não se cansa de nos ensinar. Ele continua dizendo, a tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus, ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos desígnios do Senhor. Olha o que ele disse, não é? Ele disse que qualquer tarefa, aquela que está sendo desempenhada naquele momento, é de suma importância nos últimos degraus ou no plano obscuro do lar, não é? A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade, desculpe. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode também trazer consigo trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. Então, que nós não menosprezemos as nossas tarefas, as nossas incumbências, e ficar querendo almejar, não é? Tarefas mais importantes, né? Aos olhos do povo, e que achando que nós merecemos estar desempenhando essas tarefas. E ele fala que muitas vezes essas tarefas, muitas vezes aos olhos pequenas, são de grandes importâncias, porque pode mudar toda uma comunidade. Ele continua dizendo, a fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precisas. A colocação dele é interessante,
porque ele diz que é a fonte que proteges. Ou seja, se você está protegendo um lar, se você está protegendo uma comunidade, enfim, se está executando esse papel, em muitas ocasiões será um alimento para milhares de criaturas e árvores que plantas vai te dar o remédio de que precisas. Então, não menospreze o trabalho que você está fazendo, seja qual for este trabalho. E para concluir, Emmanuel diz assim: tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Isso tem que ficar muito claro para nós, para que nós não fiquemos pensando em que possamos estar numa situação melhor, num cargo melhor, numa posição melhor na nossa sociedade, não é? Nós que temos que trabalhar, nós temos que estar constantemente na fé, na perseverança, fazendo o nosso trabalho. É o que basta. E não com o pensamento de almejar o trabalho do outro ou almejar um trabalho de significância, por exemplo, não é? Então, tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços da pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Então vejam bem, aos olhos dos homens, naquela época, não é? Ali quando Maria chegou com seu filho ali na estrebaria, aos olhos daquele povo, era uma pobre mulher e um pobre filho ali, não é? Sendo recolhida junto aos animais, né? Porque conta a história que faltava ali naquele momento hospedarias. Então eles tiveram que recolher ali. Então, veja bem, aos olhos dos homens, aquela mulher estava numa pobreza, não é? Numa situação difícil, não é? Mas, veja bem, ela passou para a história, não é? Quer dizer, o que ela estava fazendo era da maior magnitude de toda a vida dela, de toda a humanidade. Então é isto. Não queiramos fazer obras para sermos vistos e termos aplausos da população, do povo, das pessoas, não é? Nós temos que fazer a nossa obra, aquilo que nos compete. Por isto que a lição chama tua obra. É um pensamento que temos que refletir para que nós possamos mudar atitudes, melhorar a nossa forma de pensar e de agir. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Um grande abraço. Fique com Deus.